As flores e os livros ocupam um lugar especial na vida e no coração das pessoas. Eu sou Raquel Naveira e este é o programa Flores e Livros. E na simbologia das flores de hoje, a flor escolhida é o jasmim. O jasmim é uma flor perfumada, símbolo do amor. Representa a beleza e no cristianismo, a felicidade celestial. Vou ler o poema Jasmim do Cabo, de minha autoria. Todo jardim deveria ter um jasmim do cabo, aquela flor que perfuma, embalsama, derrama óleo grosso nos pés da noite. Todo jardim deveria ter um jasmim do cabo. O dia transcorreria em agonia, mas a lua viria desatar os laços da magia e nos tiraria o fôlego. Todo jardim deveria ter um jasmim do cabo. Absorveríamos no pulmão uma torrente de pétalas brancas e voaríamos como anjos, tocando banjos na noite. E são assuntos do programa Flores e Livros de hoje. A madrugada, como símbolo poético, e uma entrevista com o poeta Chico Moura. Aqui também, nos nossos estúdios, contamos com a presença de Beatriz Limeres, que vai atender a interatividade. Se você quiser, já pode enviar o seu e-mail para contato@uptv.com.br. Em todas as civilizações, a madrugada, a aurora, ela tem dedos cor-de-rosa e é o símbolo alegre do despertar na luz reencontrada. A aurora tiritante, vestida de rosa e verde, como diz um verso de Baudelaire. Após uma longa noite, que é irmã da aurora, a noite portadora de angústia, de receio, e de repente surge a aurora, radiosa, abrindo as portas de um novo dia, de uma nova luz. Sempre jovem, sem envelhecer, sem morrer, a madrugada caminha cumprindo o seu destino. Cada manhã ela está ali, símbolo de todas as novas possibilidades, signo de todas as promessas. Com a madrugada recomeça o mundo e tudo o que nos é oferecido. É a madrugada que anuncia e prepara o desabrochar das colheitas, assim como a juventude anuncia o desabrochar e prepara o homem. Símbolo de luz, de plenitude, a madrugada jamais cessa de ser a esperança de cada um de nós. A madrugada, na tradução judaico-cristã, é sinal do poder de Deus celeste e o anúncio da sua vitória sobre o mundo das trevas, que é o mundo do mal. O personagem bíblico Jó, questionando o homem soberbo, disse a seguinte frase: acaso és tu o que depois do teu nascimento deste lei à estrela d'alva, e o que mostraste à madrugada o seu lugar? E tomaste a terra pelas suas extremidades para fazê-la estremecer e sacudir dela os ímpios? Na madrugada, o poeta sente-se convocado a tornar-se cofundador, cotestemunha dos primeiros acontecimentos, dos acontecimentos primordiais, inaugurais. E todo aquele que busca a Deus durante a madrugada encontra a sua face, vê as suas preces atendidas,
de um modo luminoso, misterioso ao mesmo tempo. E no próximo bloco, indicações de leituras e de poemas sobre o tema madrugada. O primeiro livro que vamos indicar é uma antologia de Vinícius de Moraes. Vinícius, antologia poética, livraria José Olímpio. Marcos Vinícius de Melo Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro. Escreveu seu primeiro poema aos 7 anos. Fez o curso de Direito no Rio e depois Literatura Inglesa em Oxford. Interessado em cinema, foi crítico e depois ingressou na carreira diplomática por concurso em 1943, tendo servido em Los Angeles, em Paris e em Montevidéu. Sua lírica é carregada de sensualismo, enriquecendo-se depois também com a temática social. O seu lirismo foi levado para a música e ele se tornou o Papa da Bossa Nova com um êxito internacional. Vinícius faleceu no dia 9 de julho de 1980. Desta antologia, escolhemos um poema que se chama O Sacrifício da Aurora, e que diz assim: Um dia a aurora chegou-se ao meu quarto de marfim, e com seu riso mais doce deitou-se junto de mim. Beijei-lhe a boca orvalhada e a carne tímida e exangue. A carne não tinha sangue, a boca sabia a nada. Apaixonei-me da aurora no meu quarto de marfim. Todo dia, à mesma hora, amava só para mim. Palavras que me dizia transfiguravam-se em neve. Era-lhe o peso tão leve, era-lhe a mão tão macia. Às vezes me adormecia no meu quarto de marfim, para acordar outro dia com a aurora longe de mim. Meu desespero covarde levava-me dia afora, andando em busca da aurora, sem ver manhã, sem ver tarde. Hoje, ai de mim, cansado, há dias que até da vida, durmo com a noite, ausentado da minha aurora esquecida. É que, apesar de sombria, prefiro essa grande louca à aurora, que além de pouca, é fria. Meu Deus, é fria. E também aqui, a segunda indicação, uma antologia de poemas de Cecília Meirelles, chamada Flor de Poemas. Lembrando que esta edição é da Biblioteca Manancial, mas nós temos edições novas de antologias de Cecília Meirelles, a última pela editora Nova Fronteira. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Órfã de pai e mãe, aos 3 anos de idade, foi criada pela avó materna, a portuguesa de Açores, Dona Jacinta Benevides. Essa orfandade fez com que Cecília Meirelles, desde sempre, conhecesse o eterno e o efêmero. Ela estudou na escola normal, formando-se em 1917. Começou a carreira literária com o livro Espectros, publicado em 1919. Em 1938, lançou o seu 4º livro, Viagem, premiado pela Academia Brasileira de Letras. Dedicou-se também ao jornalismo, ao folclore, à educação e criou em 1934 a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Fez palestras, viajou pela Europa e pela Índia
e morreu de câncer no dia 9 de novembro de 64. Nesta antologia, nós encontramos vários poemas sobre o tema madrugada. Madrugada no campo, madrugada na aldeia, madrugada. E nós vamos ler exatamente o poema Madrugada, de Cecília Meirelles. Diz assim: o canto dos galos rodeia a madrugada de altas torres de música chorosa. O canto dos galos sobe do mundo ajudando a separação da noite e do dia. É melancólico levar a lua para longe do horizonte e destruir da noite estrelada as últimas flores. O canto dos galos incansáveis sustenta a hora indecisa. Somente o esplendor da montanha ofusca as vozes que plangiam. Por que plangiam essas vozes vagarosas, no vasto lamento, simultâneas e isoladas? Pela noite, ainda inclinada para o ocidente em sono? Ou pelo sol, que arranca a terra ao convívio das estrelas? E o terceiro livro que vamos indicar chama-se Ponteios da Madrugada e é de autoria de Francisco Moura Campos, editora Limiar. Chico Moura nasceu em Botucatu, São Paulo, é engenheiro, foi editor de poesia e lançou vários poetas pelo seu selo, a editora Metrópolis. Trocou experiências literárias com Carlos Drummond de Andrade. Participou ativamente e participa, é um militante cultural há mais de 35 anos na vida cultural de São Paulo. Atualmente é diretor da UBE. Ministra oficinas de poesias e dá também cursos e palestras sobre esse tema. Já escreveu 9 livros, entre eles Brejeiro, Arroz com Feijão, Antologia Poética, Renascer e Ponteios da Madrugada, que é o seu livro mais recente. E no próximo bloco, uma entrevista com Chico Moura. Chico, o livro se chama Ponteios da Madrugada. Eu gostaria que você nos dissesse como surgiu esse título. O microfone, Chico, por favor. Bem direcionado, isso. Primeiramente, eu achei o título bonito. É lindo. Realmente um título bonito. Em segundo lugar, porque os poemas foram escritos em grande parte na madrugada, realmente, que eu gosto de explorar bastante para escrever também. E há uma referência a Manuel Bandeira na epígrafe, não é? Exato. E que esperarei com mafuás, novenas cavalhadas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples que tu desfalecerás. Pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Eu acho isso maravilhoso, Lindo. aproveitei como epígrafe. E é o título de um livro do Manuel Bandeira também, Estrela da Manhã. Estrela da Manhã, título de um livro, e Estrela da Vida Inteira é da obra completa de Manuel Bandeira. Quer dizer, então ficou... eu achei que caiu bem, ficou um gancho bom. Mas no livro nós encontramos um poema chamado Aurora. Então eu pediria que você lesse o poema Aurora. Ótimo. Aurora. Perdi mulheres e ritmo, e no escuro me decompus nos meus poemas mais belos. Agudos sons vão cortando estrelas suavemente, mas muito acima das pautas, a estrela d'alva ilumina meu trajeto de poeta, fundindo as diversas dores, mesclando as diversas cores, isolando o inacessível matiz do primeiro minuto da aurora. Lindo. E como é que o engenheiro Chico Moura tornou-se um poeta?
Como foi uma formação tão diferente e esse pendor para a literatura? Certo. As pessoas perguntam sempre. Mas foi assim, no meio do curso de engenharia, eu fiz a Escola de Engenharia de São Carlos, e no meio do curso, entre livros técnicos, encontrei uma antologia de Drummond, que peguei, levei para casa, fui ler, até que eu olhei e falei, era isso que eu queria fazer. Mas aí, como eu já estava no 4º ano do curso, terminei o curso, nunca mais depois fiz o curso de letras, talvez ainda faça um dia, mas... E daí, a partir daí comecei... Surgiu um leitor. Surgiu um leitor, A partir daí eu comecei... Travou-se uma luta entre a engenharia e a poesia muito grande, que foi se acalmando com o tempo. E hoje até já me desliguei da engenharia também, já me aposentei da Sabesp. E posso exercer agora, então, com bastante tranquilidade a poesia. Mas nem sempre existe um antagonismo muito grande entre poesia e literatura. Quer dizer, as coisas podem ser até sinérgicas, uma pode até ajudar a outra. Eu acho que a engenharia me pôs os pés no chão, com um pouco mais de, vamos dizer, de propriedade, e talvez até eu voasse um pouco demais, eu me perdesse um pouco demais, se ficasse só com a poesia. Então, e como foi esse seu relacionamento com o Drummond? Foi muito profícuo, muito bonito. Primeiro, uma paixão enorme pela poesia de Drummond, que eu acho que foi quem ensinou quase tudo que eu sei de poesia para mim. Depois influência maior. Influência maior, a mais marcante. Pois não. Pode dizer. Eu digo assim, eu acho que Drummond, para mim, é o poeta mais respeitável da literatura moderna, da poesia moderna brasileira. Ele representa o homem moderno, o pensamento do homem moderno. Talvez até ame mais hoje Manuel Bandeira, que eu também acho extraordinário. Mas aquele que mais me influenciou, mais me marcou, que eu acho que é o mais respeitável em todos os sentidos, ainda acho Carlos Drummond de Andrade. Eu vou chamar a Beatriz, porque ela está dizendo que chegaram e-mails para nós. Sim. Beatriz. Olha, a Débora Campos, do Rio de Janeiro, pergunta assim: há algum autor que tenha baseado a maioria das suas obras na madrugada? Chico. Olha, não conheço assim. Aqui mesmo acabamos de ver. A Cecília poemas. Tem muita coisa sobre o madrugada. Vinícius de Moraes Caculo tem. Caculo da Paixão Cearense, certo. Muitos poemas. Certo. Eu mesmo dei uma puxada para a madrugada, agora nesse último texto. E, Chico, voltando ao Carlos Drummond de Andrade, esse contato se fez através de cartas, ele era um grande missivista, como que se deu assim, isso? A gente trocou algumas cartas, falei com ele por telefone algumas vezes, na casa dele nunca foi, porque eu acho que realmente ele nunca me convidou também, mas a gente conversou muito por telefone, cartas. Inclusive na minha antologia poética tem no verso uma carta que Drummond mandou que eu achei que ficou uma coisa muito linda. Um documentário muito importante. É um documento hoje. No livro Ponteios da Madrugada, os poemas eles estão organizados por títulos, por divisões. Perfeito. Uma divisão que se chama Cerne, Itinerário Urbano, No Coração, Ecologia, Triste e Numa Fímbria da Vida. Perfeito. Então, começando pelo Cerne, quais são os poemas que estão recolhidos sob esse título? Qual seria a temática de Cerne? A temática é o indivíduo, eu falando sobre mim mesmo, né? Sobre o eu. E família também, né? A raiz da pessoa, né? Do sangue. O Cerne normalmente é o eu. Depois vem, na sequência, acho que é itinerário urbano. São várias cidades que você aborda. Botucatu, São Carlos, São Paulo, né? São Sebastião. Depois No Coração. No Coração são aqueles poemas realmente dedicados a pessoas de uma grande importância efetiva, né? Um sobrinho, uma filha, Mariana, 2 para cada um, mais um grande amigo de São Carlos, da Escola de Engenharia de São Carlos. E é interessante que você dedica vários dos poemas aos amigos, aos escritores, aos seus pares. Então, como que se dá esse seu diálogo com outros escritores, também militantes culturais? Certo. Alguns são pessoas que eu admiro realmente e que quis ofertar um poema. E outros são poemas, principalmente esse do No Coração, são pessoas com quem convivo com aquelas pessoas muito e
que me tocam muito e que mereceram uma dedicatória de um poema. Arruda, Nilza Eunice e outras Amaral. amigas também, amigas que eu gosto bastante. Perfeito. O Drummond também fazia isso. Ele Certo. dedicava poemas aos Tinha amigos. muitos poemas Mário dedicados, de Andrade, exatamente. Manuel Bandeira, Isso. a sua geração. O Jaime Capanema, Ovale. Jaime Ovale, Isso, poema, exato. Isso. E esse título Ecologia, você fala sobre o Pantanal, sobre a Mata Atlântica. Mata Atlântica, é bem ecológico mesmo, né? O Pantanal puxando para minha terra. Passando para tua terra. Até você coloca num poema que eu achei muito bonito, da Mata Atlântica, as flores, as orquídeas, as bromélias, as quaresmeiras, os manacás, os ipês, os caetés, as caliandras, que são as flores da Mata Atlântica. Certo. E como o nosso programa é Flores e Livros, nós Veio destacamos esse poema. E nas cidades você também fala de Salvador. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua ligação com Salvador. Tá. Foi uma viagem feita a Salvador que eu fiquei trabalhando tempo em cima desse poema, desde que começou em Salvador, e então esse foi o mote que realmente me fez falar de Salvador, né? É muito, Salvador foi mais um símbolo, na verdade, exato. Colonial, né? Muita história. E depois eu tentei universalizar, mas de qualquer forma, Salvador foi muito tocante mesmo. Foi sim. Chico, eu pediria para você ler mais algum poema seu. Sim. Poderia? Na noite em que aconteceu o lançamento do livro, que foi ali no Espaço Alberico Rodrigues, um espaço muito gostoso, interessante, aquele painel cheio de retratos dos poetas, é uma Muita coisa gente linda. lindo aqui. Né? E você fez uma performance lá. Foi. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa performance que você fez. Foi uma performance que eu gostei muito dessa vez, principalmente, porque eu fui acompanhado por minha irmã, Maria Emília Moura Campos, que é uma pianista de muito talento, muito talento. Ela já foi pianista do Municipal, em São Paulo, agora também leciona na ULM. E então ficou muito interessante, eu gostei muito. Eu disse alguns poemas, ela tocou um pouco, eu acabei ficando muito E você satisfeito. poderia dizer um desses poemas? Posso, claro. Então. E ver um então. Eu vou dizer um que se chama êxtase. Êxtase. Não seria a contemplação no banco do Jardim Botânico, a evocação de Mário de Andrade, a magia de Chaplin, nem os livros percorridos na noite anterior. Havia de ser a música barata que ouvi quando ia para o trabalho. Surda, ela vazou-me o estômago, sorriu nos olhos e inundou a vida corriqueira, a fala dos companheiros de escritório, os números, a máquina de calcular. Inundou tudo, paralisou tudo. Lindo. O Jardim Botânico me lembra Clarice Lispector. Né? E uma citação, você cita no poema Mário de Andrade também. Sim. E o lançamento aconteceu lá no Espaço Alberico e haverá um relançamento? Perfeito. Eu optei por fazer um relançamento porque eu vi que muita gente amiga gostaria de ir e não pôde. Então, eu estou pretendendo fazer, fica até um aviso geral, no dia 6 de julho próximo, no restaurante Soteropolitano, na Vila Madalena, em São Paulo, Rua Fidalga, 340. A partir das 20 horas, vou estar fazendo um relançamento desse livro, com performance também junto com minha irmã. Beatriz, algum outro e-mail dos nossos internautas? Sim, a Juliana de Santo André pergunta assim: qual é a temática mais comum encontrada em textos que têm a madrugada como horário principal? Eu acredito que seja a prece. Né? A prece, na Bíblia, por exemplo, há muitos salmos davídicos que fazem referência à madrugada. Em Jó também. E é sempre a madrugada como um símbolo de renovo e de esperança. Todo dia nasce novo, podemos recomeçar tudo, podemos escrever uma nova história da nossa vida, se quisermos, porque o dia nasceu. É muito lindo, né? A noite, a treva para trás e o dia nascendo de novo, né? Isso mesmo. É um tema certo. Mais algum, Beatriz? Tem um monte de... a Rosa Duarte está agradecendo.
ela falou assim que o nome da filha dela é Jasmine e ela não conhecia o significado lindo que tem. E ela está agradecendo, está muito bom. A Ana Carolina também, o Heitor, todo mundo parabenizando o programa. Muito obrigada. E Jasmine, o nome de princesa oriental. Lindo. É mesmo? E, Chico, o livro Ponteiros da Madrugada, nós reparamos, ele foi patrocinado pelo PROAC. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu até preciso, nas várias apresentações públicas, dizer alguma coisa sobre o PROAC, uma exigência deles. Mas é muito interessante essa iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Porque, no meu caso, por exemplo, a Secretaria me deu R$15 mil numa conta vinculada na nossa caixa, especificamente para a edição desse livro. E eu pude realmente fazer uma boa edição. Parabéns, Chico. Uma boa edição, fiquei tranquilo, trabalhei sossegadamente com isso, né? Os poetas lutam muito com essa dificuldade, porque poesia é uma coisa que vende pouco, e editor nenhum quer editar, é muito menos de graça, é complicado, é uma coisa um pouco difícil. Então, foi muito bom, e se não fosse o apoio da Secretaria da Cultura, do PROAC, que é Programa de Ação Cultural, eu acho que seria mais difícil de fazer isso, né? Por isso que eu fiz questão de perguntar a você, porque quando nós vemos alguém, um mecenas ou um órgão de cultura patrocinando a arte, patrocinando a poesia, é preciso que a gente faça publicamente um elogio e para que essas ações continuem acontecendo. Perfeito. Né? E no conjunto triste, qual seria a temática e por que triste? Um pouco mais triste. Os poemas dessa sessão eu dividi um pouco assim mesmo, alguma coisa um pouco mais dolorida ou angustiosa que eu andei passando e que achei que mereceu registro também. E de repente a melancolia ou a tristeza ou a dor sublimada são fontes para a poesia. Fontes para a poesia. Já dizia o Camões, grandes mágoas curam grandes mágoas. Verdade. E o Fernando Pessoa, que o poeta é um fingidor. Exato. Sente realmente a dor que deveras sente. Né? E numa fímbria da vida? Uma fímbria da vida é uma tentativa de uma exploração do estar no mundo, uma tentativa de exploração do estar no mundo. São mais esses os poemas. Beatriz, mais algum e-mail? Sim, Patrícia Garcia, de Brasília, falou que é muito interessante a saída do curso de exatas em direção à poesia. E ela perguntou assim, entre duas áreas, você consegue encontrar alguma relação? Consegue usar essa experiência em suas poesias? Sim, eu acredito que sim. Eu tenho a impressão que eu tenho uma preocupação assim, a mim me parece que a minha linguagem é um pouco de engenheiro também, mesmo na poesia. Racional. Um pouco mais racional em certas horas. Eu admiro muito, por exemplo, a poesia de João Cabral de Melo Neto, que é uma poesia muito trabalhada, né? Muito trabalhada, muito racionalmente trabalhada também. Eu acho que também vale muito. E também adoro, por exemplo, o Manuel Bandeira, lógico, porque é totalmente inverso, né? Em termos de Bandeira é inspiração pura, Cabral é trabalho puro, me parece assim. Enfim. Mas as duas são muito importantes. Mas eu acho que marca um pouco. E antagonismo não vejo, como até já disse, assim. É claro que às vezes a engenharia pode ter roubado um tempo de poesia, tempo de leitura. Fiquei com algumas lacunas de leitura que eu acho que até hoje eu lamento um pouco e me esforço por ir suprindo, mas, porque vivi sempre no meio técnico, custou muito para eu poder editar um primeiro livro que eu não tinha muito a quem mostrar. Os engenheiros, de uma maneira geral, não ligam muito para a poesia, mas, e gosto muito deles, nada contra, mas não era realmente um caminho muito indicado mostrar para eles os meus poemas. E tem algumas coisas antagônicas, mas pode até haver uma sinergia entre uma coisa e outra. Você, em contrapartida, eu ganhar meu pão fora da poesia me permite uma liberdade maior para escrever o que eu bem entender. Então eu acho que existe até uma sinergia entre as coisas, não são incompatíveis, e intimamente também não são incompatíveis. E existem até, posso citar como exemplo, os engenheiros, muito bons poetas, Joaquim Cardoso, João Cabral de Melo Neto não era engenheiro formado, mas
foi aluno, por assim dizer, de Joaquim Cardoso. Era um apaixonado pela arquitetura. Apaixonado pela arquitetura. Schmidt, poeta Schmidt, também do Distrito Augusto Federal, Frederico Augusto Frederico Schmidt. Maravilhoso. Maravilhoso poeta engenheiro também. Acho que não são tantos, mas acontece e pode. São mentes estudiosas, Exato. essa é a verdade. Exato. E você me lembrou, quando eu era criança, me perguntava o que eu iria ser e eu dizia astrônoma. Sim. Até que eu fui fazer um cursinho de astronomia e vi que era pura matemática. Exato. Não era exatamente aquele mundo de estrelas que eu sonhava. Sim. E aí eu tive que deixar, porque realmente a não engenharia, a gostava? matemática não são Sim. meu forte mesmo. E eu queria que você falasse sobre aquele poema que você até citou, do Jardim Botânico. Como que surgiu aquela ideia? Aquele poema, eu acho que ele é mais ou menos antigo até. Eu trabalhei mais recentemente, mas ele é mais ou menos antigo. Eu gostava de ir ao Jardim Botânico escrever durante um tempo. Sempre que eu tinha uma brecha, eu ia para o Jardim Botânico e achava um lugar muito sossegado, muito fértil, muito bom para escrever. E eu acho que assim o jardim me faz lembrar um pouco a Mata Atlântica. A natureza. Exato. Ela é uma fonte da energia, muito do lindo. contato com Um oásis dentro assim, de São Paulo, muito, muito bonito, que nos traz a poesia imediatamente, eu acho sim. Beatriz, mais um e-mail? Sim, ó, Fernanda Goulart, de São Paulo, pergunta assim: por que vocês acham que a poesia não vende tanto? Pensam que é falta de costume das pessoas em lerem esses textos ou falta de compreensão da poesia? O que acha? Olha, é uma pergunta um pouco difícil, mas sem dúvida que a prosa vende mais. É isso, né? Ou então, Sim. inútil querer comparar as duas situações, prosa ou poesia. Eu acho que cada uma tem os seus valores. Agora, eu acho que a poesia tem uma linguagem um pouco mais sintética. Eu gosto muito mais de poesia. É uma questão pessoal até. E eu acho que a poesia também escreve para outros poetas. Exato, pois é. E a poesia eu acho que ela concentra um pouco mais as coisas, e por ser uma linguagem um pouco mais concentrada, um pouco mais difícil talvez em algumas horas. É uma espécie de código entre um as pessoas. código, tem sua codificação, seu ritmo próprio, né? Agora, eu acho que a poesia vai mais direto ao assunto, assim, é uma questão pessoal, isso eu gosto mais. Eu acho que ela cumpre mais aquela função do artista de enfiar a mão lá dentro de cada um e levantar aqueles valores que estão dormindo incautamente. Acho que a poesia joga mais rápido. Tem impacto, eu tenho surpresa, mais, né? Eu tenho mais afinidade, portanto. Mas, tá bom. E respondendo melhor a pergunta, eu acho, isso torna a poesia talvez um pouco mais difícil, sei lá, em algumas horas de ser assimilada, motivo pelo qual ela é mais difícil de vender, um pouco mais complicada nesse sentido. Exato. Beatriz, por favor. Ó, a Lívia de São Paulo pergunta: o que significa Fernando Pessoa para você? Nossa, um poeta genial, né? Fernando Pessoa. É um divisor de águas da literatura portuguesa. Nós temos um ciclo que é camoniano e um ciclo pessoano. E Fernando Pessoa vai abrir todo esse ciclo para a modernidade, para tudo que é escrito hoje. É uma influência maravilhosa. Extraordinário. Um poeta maravilhoso, um gênio realmente, né? A gente percebe isso. E é um gênio. E a cena cultural em São Paulo e a sua militância atual na União Brasileira dos Escritores. Você acha importante o escritor estar à frente de associações, de trabalhar com a identidade do escritor? Como você vê isso? Eu acho sim. E por isso estou fazendo parte já pela segunda vez da diretoria da União Brasileira dos Escritores. Sempre muito importante, uma entidade de classe, uma entidade que está apoiando, que está incentivando, que está normatizando, que está informando, apoiando, reunindo pessoas que têm a mesma afinidade. Exato. Quanto mais a gente puder, direitos, informando. Salvaguardando direitos, informando tudo. Eu acho bastante importante. Beatriz. Ó, o Everaldo de Santos quer saber se tem algum escritor famoso lá na cidade dele, Santos, né?
conhecem algum? Oh, meu Deus. No momento não me... Talvez se procurar um pouco, viria, mas no momento não me vem. Um poeta santista que eu gosto, assim, que seja... Olha, sei. É uma revista belíssima, bem cuidada, que dá espaço para os poetas, para os cronistas, e eu diria que era bom ele procurar a revista Arte e Cultura de Santos. Chico, agradeço muito a sua participação no nosso programa. Para finalizar, eu pediria que você lesse ou declamasse mais um poema para terminarmos a nossa entrevista. Tá bom. Eu escolhi um que se chama Sonho, já é um pouco antigo. Não é um livro, mas eu gostaria de dizer. Sonhei que estava escrevendo. Era um poema azul com asas de passarinho. Um poema calado fundo na mais límpida esperança, transmitindo a quem o lesse a leveza do paraquedas, o fascínio do planador, a mais discreta euforia. Que guardasse o desprendimento da extensão de antigo claustro que eu tivesse prendido um dia. Que fosse um poema tão, de delicadeza tão bela, que se tento montá-lo em vigília, todo signo esfacela. Lindo. Chico, o seu contato, por favor, um e-mail para quem quisesse, por exemplo, adquirir o livro Ponteios da Madrugada. Perfeito. O meu e-mail é fmouracampos, F de Francisco, fmouracampos@terra.com.br. É só me passar um e-mail que eu providencio, então, o livro. Muito obrigada. Chico, gostaria que você levasse as nossas flores e flores embalsamadas no perfume de jasmim. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Obrigada. Lembrando que as flores são da floricultura de Angel, lá de São Bernardo do Campo, que fica na Rua Pereira Barreto, 1500, e as decoradoras florais que fazem esses arranjos lindos, a Jane e a Alexandra, ficam lá no supermercado Sonda, e elas patrocinam o nosso programa Flores e Livros. Muito bem, passamos agora para as notícias e recados de hoje. Nosso abraço vai para os professores e acadêmicos do curso de letras da Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo. E se você quiser prestar um concurso público, mudar de vida, conhecer os concursos que estão em andamento, acessem o portal www.quadrix.org.br. O Instituto Quadrix é uma instituição de caráter privado que tem parceria com várias empresas e um compromisso com o Pacto Global de avançar na busca de uma economia global mais sustentável e inclusiva, planejando programas a partir de valores humanos essenciais, como o respeito aos direitos, ao meio ambiente e à ética nos negócios. Lembramos que o evento Irã, Os Olhos do Viajante, palestra, fotos e poemas sobre o Irã, com a palestra A Grande Pérsia, da professora Márcia Camargos, e as fotos Irã Contemporâneo, de Roberto Catani, vai acontecer na Casa das Rosas, no dia 2 de julho, às 19 horas, na Avenida Paulista, 37, organização de Lélia Maria Romero. E acontece também a conversa com o poeta Alberto Beltenmüller. Vai ser no lugar Pantemporâneo, um lugar muito lindo, com biblioteca, com exposições de artes plásticas de Valdir Rocha. Vai acontecer neste sábado, dia 26 de junho, às 15 horas, na Avenida 9 de Julho,
3.653. E se você quiser fazer contatos comigo para palestras em escolas, palestras em empresas, o meu e-mail é raquelnaveira@oi.com.br e o meu telefone 11 3569 5236. Também podem falar com a minha assessora Rosana Limeres, rosanalimeres@ig.com.br e os telefones 41 21 15 11 e 76 39 2661. E vamos encerrar o programa de hoje lendo mais um poema intitulado Madrugada, que está no meu livro Abadia. O poema diz assim: as estrelas se recolheram como moluscos de prata em caracóis. A lua tímida cobriu a face com uma nuvem e despejou lágrimas de orvalho sobre as superfícies lisas. O sol veio vindo de mansinho, estendendo os braços de seus raios, disco de fogo por entre as carnes da montanha, como um filho nascendo. É madrugada, e em algum lugar um galo brusco e vermelho anuncia o dia. É madrugada, o amante espia o corpo da amada, abre uma fresta de janela e salta para o dia. É madrugada, o vampiro se esconde na capa, procura um buraco de pedra e foge do dia. É madrugada, os bois acordam nos pastos, contemplam o sol com olhos turvos e ruminam o dia. É madrugada, os homens saem de suas redes, fervem o mate e enfrentam o dia. É madrugada, a vida recomeça como virgem purificada nas águas do dia. É madrugada, a natureza está toda molhada, verde, renovada, na esperança do dia. É madrugada, que se coloquem lenços sobre as feridas, que se lavem as paredes ressequidas, que se cantem as alegrias esquecidas nesse novo dia. E por hoje é só. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.